Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou André Jorge e aqui hoje a gente está estreando o nosso Playcast com um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo para vocês, vou me apresentar. Sou André Jorge, fundador da Play for a Cause. Aqui do meu lado a gente está com o Lima, então também faz parte lá do time da Play. E o que a gente faz, né? O que a Play for a Cause faz? A gente cria oportunidades dentro do esporte para ajudar aquelas pessoas que mais precisam, né? Então, criando oportunidades dentro do meio do futebol para reaproveitar aqueles itens que são utilizados durante partidas de futebol que não tem o destino preciso, na nossa mão eles podem valer muito mais e geram recurso, não só para bancar todo o operacional que existe por trás da Play, mas principalmente para ajudar instituições como essas aqui, lideradas pelo Douglas, que a gente trouxe hoje para contar um pouco dessa história aqui para a gente hoje. Então, nosso objetivo com o Playcast é dar visibilidade a essas histórias, a essas pessoas que são grandes heróis do dia a dia e que muitas das vezes passa-se despercebido, sabe? Então, a gente tem a oportunidade de ajudar muita gente ao longo da nossa história e é uma honra hoje estar podendo trazer essas pessoas aqui para falar um pouco mais dessa história deles. Então, abro aqui para vocês, já apresentando Douglas e seu filhote Raí, hoje, aqui batendo papo junto com a gente. Douglas, que é fundador da ONG Primeira Chance, lá do Complexo da Coruja de São Gonçalo, que atende diversas crianças com várias atividades, balé, música, inglês, futebol, um monte de atividades super bacanas. E não só isso, o cara simplesmente saiu do Complexo da Coruja, foi parar em Harvard e, enfim, eu deixo o restante da história para você contar. Ele tem moral, ele tem muita moral. Aí, prazer demais estar aqui trocando ideia contigo hoje, viu, Douglas? Obrigado muito por ter aceito esse nosso convite. Está estreando hoje aqui esse podcast junto com a gente. Prazer tudo meu, boa tarde. É uma honra para mim poder estar aqui, ser o primeiro, né? Será que o primeiro de muitos. Já começo agradecendo a vocês por abrir essa porta para pessoas como nós, né? Que são os heróis da vida real, como as pessoas falam. E que Deus abençoe muito vocês por estar dando essa oportunidade. E bora trocar essa ideia aqui. Me chamo Douglas, mais conhecido como Tio Douglas. E hoje a gente vai bater um papo legal aqui. Pô, show de bola, Douglas. Douglas, vem cá, por trás dessa mini bio que eu acabei falando aqui brevemente para o pessoal, conta mais um pouco quem é o Douglas, sabe? Pô, a gente está te recebendo aqui hoje como fundador do Primeira Chance, mas o que aconteceu antes para você girar aquela chave e falar, cara, tem que fazer alguma coisa diferente para a minha comunidade? Cara, o Douglas é o primeiro aluno do projeto Primeira Chance. O projeto Primeira Chance me transformou. Não foi de uma maneira romântica, não foi de uma maneira bonitinha de contar, de uma maneira legal. Foi através do luto, através da morte, que eu queria que Deus me desse essa ideia para poder criar o projeto Primeira Chance. Então, eu sou nascido e criado dentro do Complexo da Coruja e tenho uma vida muito parecida, um histórico muito parecido com a maioria das crianças e adolescentes do Complexo da Coruja. Eu sou filho de Claudete Maria Pinheiro de Oliveira e de Elias Bastos, ambos assassinados pela violência que ocorre quase que naturalmente dentro de todas as favelas do Brasil. Minha mãe foi assassinada quando eu tinha 11 anos de idade. Ela, infelizmente, fez escolhas erradas e era traficante de drogas. Meu pai foi assassinado 5 dias antes de eu nascer, se eu não me engano, 5 ou 6 dias. Ele praticava furtos em lojas e também morreu com 15 anos de idade. E eu venho ao mundo com esse peso, com esse algo a mais, né, que infelizmente é muito comum nas favelas. E se a gente terminasse a história aqui, e se eu estivesse falando disso na terceira pessoa, e falasse assim, o que você acha que aconteceu com essa criança? Provavelmente alguém diria que morreu ou foi preso.
E a gente não acharia isso um absurdo, porque é isso que acontece muito nas comunidades do Brasil. Felizmente, eu tive a sorte de ter sido criado pela minha avó paterna e pelo seu Luiz Ângelos, que não era meu avô biológico, mas que me pegou para criar. E ali a minha vida começa a mudar, eles salvaram minha vida. Fui criado por eles, tive uma educação diferente. E apesar de conviver dentro do Complexo da Coruja, que já foi um dos complexos mais perigosos do Rio de Janeiro, consegui me esquivar de tudo aquilo que acontecia ali. E consegui ser uma pessoa digna. Hoje me considero uma pessoa digna, um bom marido, um bom pai, um bom amigo. E quando a minha vida estava meio que estabilizada, assim, eu já estava casado, já estava com minha esposa, na minha casa, tudo certinho, eu achei que as coisas iam melhorar. E o Raí não ia vir, coincidentemente o Raí está aqui. E infelizmente o pai do Raí também teve o mesmo destino que os meus pais. Raí é o meu afilhado, filho do meu primo Ramon. E ele teve esse final igual, né? E diante daquela situação, olhando pro pai dele ali, eu cansei. Eu falei, cara, a história se repete mais uma vez. Mais uma ligação, mais uma tragédia. Hoje é sábado, amanhã a gente tem que fazer as camisas, escrito saudade, com o rosto da pessoa. Daqui a pouco a gente vai para a internet para escrever luto e mais um dia. Isso não pode ser normal. A gente não pode normalizar isso, romantizar isso. Isso precisa acabar. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, a mínima ideia. Mas o sentimento de uma revolta, de uma revolução já estava dentro do meu coração. Isso acontece com ele, ele morre no sábado, no domingo é o enterro, na segunda-feira eu vou trabalhar. Eu trabalhava num colégio particular, de classe média alta. E quando eu entro dentro desse colégio, mano, de luto, chorando, eu era faxineiro nessa época, eu saio do banheiro e começo a observar toda a dinâmica que acontece ali, tudo aquilo. As aulas, as crianças brincando, aprendendo. E ali a chave vira e veio um pensamento que não veio nem pra minha cabeça, veio pro meu coração mesmo. Dizendo, se tiver tudo isso que tem aqui, tivesse no Complexo da Coruja, teríamos menos enterros e mais formaturas. E eu tive essa dádiva, né? Essa coisa que veio na minha cabeça, esse presente, e comecei a torcer pro dia acabar logo, que eu queria chegar em casa e falar pra Paola, pra minha esposa. E foi assim, você observando aquela Sim. ideia surgiu na tua cabeça. Foi na hora, assim, não foi... Eu não tive um tempo pra pensar, foi ali, na hora. E eu corro pra casa, no final do dia, falo, Paola, eu tive uma ideia e... Pô, eu tô muito triste porque ele morreu. Eu tive uma ideia, eu quero mudar isso. Só que eu não sei o que fazer exatamente, mas lá na escola tem educação de qualidade, lá na escola tem uma boa educação física, elas fazem balé, elas fazem arte, elas fazem tudo. E dificilmente aquelas crianças ali vão ter o mesmo final que o meu pai teve, que a minha mãe teve, que o Ramon teve. Então vamos pegar tudo que tem ali e colocar aqui em casa. É uma casa humilde, mano, eu não sou professor, não sou nada. E a única maluca que acreditou naquele momento foi a Paola. A Paola não entendeu nada, ela falou, mas fazer o quê? Não, mas pera lá, quando você fala pegar tudo aquilo ali e botar em casa... Era literalmente em casa tudo mesmo. que tinha em casa. Tudo, eu queria pegar a estrutura da escola particular, de classe média, e colocar na minha casa. Na minha cabeça, como é que funcionou aquilo? Não era parecido, era aquilo. Eu queria pegar a escola e colocar dentro do Complexo da Coruja
e infestar aquilo de educação, de oportunidade. Se tudo que tiver na escola tiver aqui dentro da favela, as crianças vão parar de morrer. É isso. A solução é isso. Eu acho muito importante você fazer essa comparação, porque isso escancara o nível do problema que a gente tem no sistema educacional brasileiro, que não olha para quem tem menos. Sempre quem tem menos sai perdendo. Então, o sonho dele, o teu sonho, era trazer uma educação digna para a tua comunidade, né? O teu sonho era trazer a chance para aquelas crianças de terem uma vida digna. Isso é muito importante, porque a gente não tem isso naturalmente. Eu acho que vai até além. Cara, não só ter uma vida digna, é de sobreviver, né? Tipo, o teu intuito principal não era nem que talvez a pessoa saísse de lá com uma baita de uma educação, porra, engenheiro, Não. seja lá o que for. Era só, cara, passar dos 18 lá, Ficar chegar vivo. aos 30 O básico, ficar né? vivo, sabe? Ficar vivo. Uhum. Hoje a gente tem um planejamento maior, outras ambições e tudo mais, mas naquele momento de luto, eu não quero que elas sobrevivam, só isso. A gente precisa sobreviver, a gente precisa ficar vivo. Uhum. Eu não sou um revolucionário, não levanto a bandeira de ninguém. Minha bandeira é o projeto Primeira Chance, ponto. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente gastasse todo o dinheiro que a gente gasta com segurança pública em educação dentro da favela, a longo prazo já estaria tudo resolvido. Tava tudo certo, irmão. Tava tudo certo. Porque vem de baixo, né? A gente começar a mexer de baixo, né? Tava tudo certo. Essa é a verdade. E é um trabalho muito cansativo. Eu não vou mentir pra vocês, não. É cansativo. Eu falei com o Uber agora. Eu falei, você tem noção como é que ser honesto é cansativo? Como é que cansa ser honesto? É cansativo, cara. Você fica exausto. Se você não souber o que você quer realmente, se aquilo não for a sua essência, se você não estiver esperando aplausos por isso, se aquilo for só você, se é o que você não consegue. Você não consegue. Mas hoje, a Primeira Chance é a prova viva que a honestidade e tudo que é feito de coração vale a pena e vai dar certo. Eu Não, posso com te certeza. garantir isso. E conta mais um pouco. Você teve aquela ideia lá atrás, pô, vou trazer essa estrutura toda aqui numa escola de classe média alta, que você trabalhava lá em Niterói, pro Complexo da Coruja, na sua casa. E aí? E como começou isso? E aí que na minha cabeça estava bem mais fácil, né? De fazer. Quando chegou na prática, a Paola falou, mas a gente não tem estrutura. Eu falei, então a gente vai usar o que a gente tem, porque quem nasce grande é monstro. Então, eu não sou professor, você não é professora. Eu posso conversar com eles. E aí, cara, nossa primeira aula foi isso. 5 crianças sentadas no chão, um cachorro quente e uma conversa. Vocês não podem fazer isso, 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 para não irem por esse caminho que vocês conhecem. A criança de comunidade, ela é totalmente diferente. Ela está acostumada com a morte. Por exemplo, se morrer alguém aqui nesse momento, vai causar um grande alvoroço e uma criança de classe média, por exemplo, ela vai se apavorar com aquilo. A nossa brincadeira na infância, morreu alguém na rua de cima. Éramos nós 3. A regra era, a gente tinha que bater na casa de cada um para chamar para ir lá ver. A gente não fugia do corpo que estava ali, a gente ia até o encontro dele. A morte era natural pra gente. Bora ver o cara morto. Vamos ver aquilo mundo, ali. né, Douglas? É outro outra mundo, parada. mano. É outro Que mundo. muita gente não entende, né? Não entende. O que é um filme de terror pra muitos, pra uma criança de favela, é um filme de comédia. Cotidiano, né, cara? Mais um. Tem uma cena no Cidade dos Homens, que alguém eles estão tomando um café na padaria, alguém dá um tiro lá em cima, pá! Aí o Douglas Silva fala, mais um. E continua comendo o pão com mortadela. E eu fui assim por muitos anos, irmão. Por muitos anos. Eu era um telespectador.
um telespectador. E mais um. Vamos embora ver. Só que chegou minha vez, né, cara? Uma hora o corpo da pessoa era da minha mãe, pô. Só da minha mãe. Então, tu é um moleque de 11 anos que tá jogando bola. E aí chegam dois traficantes. E aí, Douglas, a gente precisa falar com você. Estranhos, tremendo. Falei, pô, os caras são brabos, né? E o que houve, cara? E aí eles brigando, fala, não fala. Aí um falou, não, eu vou falar. Douglas, ó, vai pra casa que mataram sua mãe, mano. Parece que eu posso ouvir assim agora, mataram sua mãe, vai pra casa. E aí a gente tem essa visão turva e romântica de tudo isso que acontece ali. Eu falei, minha mãe não morre, mano. Minha mãe era muito conhecida, muito famosa, muito amada, assim, as pessoas gostavam muito dela. Tinha um jeito todo, sabe? Se chegasse aqui agora, você ia falar, pô, essa neguinha é muito maneira, caramba. Vocês vão ficar apaixonados por ela. Cativava. Então todo mundo gostava dela. E morreu, tua mãe morreu. E aí eu desço pra casa, desesperado assim, eu tô na casa da minha avó, começo a chorar já, ó, mataram minha mãe. E eu lembro como se fosse agora, pô. Ela ali, as marcas no rosto. E por incrível que pareça, de alguma forma, lembrar disso não me faz querer desistir. Muito pelo contrário. Lembrar disso, irmão, me faz querer avançar. Me faz lembrar o porquê que o Primeira Chance existe, porquê que eu tô aqui. A gente foi para Harvard, maneiro, mas eu não tô aqui para ir para Harvard. Eu não vim aqui para ser convidado para um dos maiores podcasts do Brasil. Eu não vim aqui para receber prêmio, eu não tô aqui. Essa não é a minha maior missão, minha principal missão. Minha principal missão, irmão, é menos enterros e mais formaturas. Essa é a minha principal missão. Não precisam me aplaudir, não precisam me pôr em outdoor. Não precisa. A minha missão é essa, é menos enterros e mais formaturas. É isso. Porra, bacana demais te ouvir falando isso, porque retoma aquilo que você falou no início. Cara, se o seu intuito é ser aplaudido, é ficar em visão de todo mundo, assim, ser reconhecido por todos, se esse é o principal intuito, se é algo que te faz mover, você não dura. Não vai até o final. Então, tem que ter algo mais forte dentro de você, realmente. E até queria saber o que você acha que você conseguiu fazer para as outras crianças e para você mesmo chegar à conclusão de que, cara, isso aí não pode ser normal. Essa realidade aqui que a gente vive não pode ser normal. Então, você se lembra, foi aquele dia onde você recebeu a notícia do Ramon, ou que você se percebeu que, poxa, esse negócio não pode ser normal? Teve alguma outra história parecida? Então, como eu disse, eu era um telespectador, então para mim era tudo normal. Isso, e assim, foi bom eu ter sido um telespectador, porque eu sei como é que é dentro, eu sei como é que as pessoas pensam. Eu sei como é que tudo eu sei como uma criança de favela pensa, porque eu pensava como aquela criança. Uhum. Eu sei o que faz bem para ela e o que não faz bem para ela, porque eu fui aquela criança, eu era aquela criança ali. Então, eu acho que com certeza foi a morte dele, porque foi o que mexeu muito comigo. A gente era muito próximo. O que afastou a gente foi o envolvimento dele. Mas a gente era próximo, assim. Foi uma coisa muito triste, muito complicada. Então, o meu luto abriu meus olhos. Eu já sabia que tudo aquilo era errado, portanto, nunca pratiquei nada daquilo. Mas é totalmente diferente quando você sabe que algo é errado e só você não faz. Uhum. Se eu não fizer, eu já estou fazendo muito. E é diferente quando você sabe que é errado e você precisa convencer e lembrar outras pessoas que aquilo é errado. Você precisa
ajudar. Levando para um outro assunto totalmente diferente, só para ter essa comparação. Só não ser racista não basta. Pô. Tem que ser antirracista. Tem que ser antirracista. Correto. Só não ser não basta. Se omitir também é errado. E Então, aí não. tu tem que lutar contra anos de cultura Sim, que velho. fizeram, né, Isso é cansativo, as né? comunidades acreditarem, Sim. instaurar na cabeça da criançada que aquilo ali é o certo. Sim. Cara, outros dias eu vi um vídeo de um moleque bem pequeno, e aí ele pedia isqueiro pra poder fumar, cara. Então, aí o moleque tá com ele e fala, não, você tem que estudar e tal. Ele fala, não quero estudar, quero virar bandido. Entendeu? Isso é culpa muito da grande mídia, muito da nossa culpa, que lá atrás a gente não cuidou dessa situação, né? Sim. Você sabe melhor do que a gente. Sim. E aí você tem que lutar contra tudo isso. Olha como isso vou repetir a palavra, é cansativo. Mas é minha missão, foi eu que escolhi isso. Ninguém pediu pra mim fazer, Douglas, vai lá e faz. Foi eu que escolhi, foi uma escolha minha. Todos os dias, mano, eu tenho que convencer um jovem, todos os dias eu tenho que convencer uma criança que não vale a pena ser do mal, pô. Que não é normal ser do mal. Que ela pode ser o que ela quiser, todos os dias, mano. E por que é todos os dias? Porque eu posso pegar o Raí aqui agora e convencer o Raí. Raí, tu não pode fazer isso, isso e isso. Mas eu não moro com o Raí. Eu não decido pra onde o Raí vai e pra onde o Raí não vai. A família do Raí foi convencida durante anos que não precisa chegar até muito longe. Só até aqui tá bom. Essa é a nossa grande batalha hoje. Não é convencer a favela que ela pode, é lembrá-la. Pode crer. E eu acho que, só complementando o que o Lima estava falando, outro dia eu estava visitando, já faz um tempinho isso, estava visitando a Fundação Casa, lá em São Paulo. E aí, estava conversando lá com o pessoal, os menores de idade, que estavam ali detentos e tal. E conversando com eles, eu entendi o quão difícil é esse seu trabalho, Douglas. Sabe por quê? Porque papo vai, papo vem, acabou soltando assim, quanto que um menino de 14 anos estava ganhando lá fazendo lá os bicos dele, tudo no tráfico. E aí eu me lembro que uma das pessoas que estava ali, uma das professoras que estava ali perto, me puxou e falou, André, tu sabe quanto é que um menino desse daí ganha lá no tráfico? Eu falei, pô, não tenho nem ideia. Ela virou e falou, cara, um desses daí, ele vai ganhar mais ou menos uns R$600 por dia trabalhado. E aí eu comecei a pensar, menino com 14 anos ali, tá? Pô, R$600, velho, com 14 anos, como é que você convence esse menino de que, não faz isso daqui não, vai estudar durante 12 anos para que talvez, quiçá, algum dia, você consiga ganhar um salário mínimo aí. Tentar entrar numa faculdade para estudar mais 5 anos para você conseguir um emprego melhor. Talvez conseguir um emprego melhor. Talvez. Então, é sempre muitas hipóteses, né? Então, como que você trabalha isso daí na cabeça dessas pessoas, sabe? Dessas crianças? Então, talvez alguém vai dizer assim, pô, estranho, porque eles estão conversando alguns assuntos e tem uma criança na mesa. É isso aqui, irmão. É isso aqui, eu tenho que trabalhar assim. Se eu não trabalhar assim, desde molequinho, alguém vai trabalhar, irmão. Pode crer. Se eu não tratar ele assim, alguém vai tratar de uma maneira totalmente diferente, o contrário. A gente costuma dizer que o mal, ele aceita todo mundo de braços abertos com a idade que for. Com a idade que for. Então tu acha que eu vou privar ele, o mundo que ele vive é totalmente diferente, pô. É totalmente diferente. Se tu pegar uma criança de qualquer favela hoje, qualquer uma, coloca ela aqui e fala assim, que arma é essa? Ela vai te falar, pô. São 762. Qual o barulho dela? Pô, tia, esse barulho dela é esse aqui, ó. Dá uma cápsula na mão dele que ele vai te dizer qual arma é. Então, se isso já acontece prematuramente do lado ruim das coisas, do nosso lado também tem que começar, irmão. Tem que começar.
E eu acho que, puxando isso que você está falando, né, de mostrar outras realidades também para as crianças, que, enfim, como o Raí, ou então aquelas que estão dentro do Primeira Chance, tem um videozinho que a gente fez quando estivemos juntos lá na comunidade, que eu queria que a gente passasse aqui para dar uma olhadinha também. Show. Tem um pouco a ver disso que a gente está falando. Essa é a nossa missão, não deixar essa chama se apagar. Eu costumo dizer que é muito bom quando a gente tem a experiência de ir para um teatro fora da comunidade, um cinema fora da comunidade. Mas o meu maior desafio é quando a gente volta de lá e tem que acessar o mesmo lugar, as mesmas oportunidades. Mas o Primeira Chance está aí para isso, para mostrar para eles que é possível. Que o Primeira Chance é praticamente uma ponte entre a favela e as oportunidades. Continuam sendo negadas. É o nosso papel motivar a cada dia e mostrar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem ser, que elas têm um direito de escolha, que elas vão escolher. Eu não tenho tênis para que a criança seja tenista, eu não tenho violino para que seja violinista ou balé para que seja uma bailarina. Eu tenho tudo isso porque como é que você vai tirar da cabeça de uma criança ela fazendo balé, tênis, inglês? Como é que você diz para ela que ela não pode ser alguma coisa? A nossa ideia de ter todas essas aulas é para ela poder dizer, cara, eu faço tênis, eu faço balé, eu faço futebol, eu faço violino, o que eu não posso ser? Eu posso ser o que eu quiser ser mesmo morando dentro do Complexo da Coruja. Eu posso ser o que eu quiser ser e eu vou ser. Essa é a nossa missão. Show, hein? Bacana. E é um pouco disso, né, Douglas, que você está falando, cara. Sim. A gente não pode, a gente tem que convencer que essas crianças podem ser mais, podem ser diferentes daquilo que elas olham. Que elas vivem. O projeto, tu precisa escolher, cara. Tem que escolher. Ou eu faço um trabalho de coveiro e só enterro os sonhos das pessoas e só faço isso, só te boto pra baixo, só digo que você é isso mesmo, que vier veio. Ou eu faço um trabalho de parteiro, meu, que é pôr pra fora o que já foi gerado dentro de você. Já tá aí, pô. Ah, criança nenhuma nasce ruim. Não tem como, pô. É uma criança. Tudo que é de bom já tá ali, só precisa ser colocado pra fora, posto pra fora. Já tá gerado, já tá dentro dela. E isso é muito triste, cara, porque, por outro lado também, eu consigo ter esse olhar. Eu posso entrar em qualquer comunidade hoje, isso qualquer líder de projeto social consegue fazer. Olhar para uma criança e falar assim, vocês precisam resolver isso hoje. Hoje. Vocês precisam ocupar essa criança hoje. Vocês precisam pôr ela para fazer atividade hoje. Senão lá na frente o problema vai ser muito grande. Muito grande. E infelizmente a gente não erra. A gente não erra. Não erra mesmo. Isso é muito triste, assim. Muito triste mesmo. E como que tu consegue? Porque eu sei o que eu pensava quando tinha aquela idade ali. Eu sei o que a minha cabeça maquinava quando eu tinha aquela idade. Irmão, tu não tem nada. Pensa, não tem nada. Você não tem acesso a nada. Aí o cara tá ali cometendo a ilegalidade e tem acesso a tudo. Pra você, na tua cabeça, criança, tudo. Ele é privado de quase tudo, mas na sua cabeça, você olha aquilo ali, você é um super-herói, cara. Você é um super-herói. E aí, tu tem que pegar aquela criança e mostrar. É que muita gente não entende que são dois mundos diferentes. É um planeta diferente, né, completamente diferente. Então tem uma galera que pega e fala assim, mas se ele quisesse, ele não estaria fazendo isso. Mas o problema tá lá embaixo, né? O problema tá lá embaixo, cara. Pega uma criança de, sei lá, de Israel, hoje aí, e convence ela que tudo que ela aprendeu, tudo que ela, desde bebê, é errado, que ela não tem que fazer. Uma criança de qualquer exército desse aí, que tem crianças no exército, que viraram homens ali, chama um soldado daquele ali, de Israel, e tenta convencer ele.
que ele não pode fazer aquilo ali, Possível, né? que é errado. Possível. Se eu criar o Raí desde bebê, ensinando ele a latir, ele vai latir, pô. Ele vai achar que ele é um cachorro. Não tem jeito. Então, qual a nossa função? É furar a bolha. Tu nunca vai ver, cara. Nunca vai ver. Eu odeio quando me usam dessa maneira, como um exemplo dessa maneira. O Douglas conseguiu, pô. Se o Douglas conseguiu, você pode conseguir. Eu não uso esse método. Vamos lá, para o pessoal entender direito. Por que tá errado pensar dessa maneira? Para deixar claro. Tá errado porque cada um tem uma capacidade, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma história. E por que o Douglas conseguiu? Porque meus avós estenderam a mão para mim, irmão. Porque me ajudaram. Pessoas precisam de pessoas e ponto final. Tu não vai conseguir nada sozinho, irmão. Nada sozinho. Se a minha avó não tivesse estendido as mãos para mim, não tivesse me criado, vocês estariam talvez diante dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, pô. Essa é a verdade, pô. Meus avós salvaram minha vida e ponto final. Me mostraram um mundo totalmente diferente e ponto final. Ponto, irmão. Porque se eu estivesse vendo minha mãe todo dia ali, no tráfico, todo dia, automaticamente seria um traficante, irmão. Por mais que ela não quisesse, ela sempre escondeu. Minha mãe morreu achando que eu nunca descobri que ela era uma traficante de drogas. Todas as vezes que eu chegava perto de uma boca de fumo, ela fazia um sinal e o pessoal escondia as armas, colocava pra trás, assim, sabe? Eu vendo tudo, com 9 anos, eu sabia de tudo. Todas as vezes que eu chegava e ela tava de costa, prestes a usar a droga, eu batia o pé, ela olhava pra trás e eu assoprava. E falava pra pessoa, meu filho, eu soprava tudo. E esse foi um dos papéis mais importantes pra mim também em relação a ela. Mas se eu visse aquilo todo dia, né? Todo dia. Todo dia das mães, sabe o que eu lembro? Eu com 10 anos de idade, com uma flor na mão, falei, vó, cadê minha mãe? Não sei, Douglas, ela já sabia que minha mãe tava com os caras, não sei, e ela sai assim, sua mãe tá ali. E começa a gritar, Claudete, Claudete. Uns 7 homens assim armados até os dentes, minha mãe por último, eu correndo atrás dela com a flor, chamando ela, Dete, 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 Dete. Ela para, põe as mãos pra trás, se abaixa no chão, tira uma das mãos e me dá um abraço. Chorando, tipo, caraca. Minha última conversa, mano, com a minha mãe, a última pergunta que ela me fez. Você ia ter vergonha se sua mãe fosse gari? Se eu varresse a rua? Ou seja, ela queria sair, pô. Ela queria sair daquilo ali. Tá ligado? Mas, tipo assim, essa é a lembrança que eu tenho dela, assim, da minha mãe. E a última vez que eu vi, foi ela com a mão na cintura, tinha ido na minha casa, me viu, falou comigo, foi embora com a mão na cintura, perguntando quem era a moça que tinha chegado depois dela pra conversar comigo. Quem é aquela moça lá? Ela falou, uma vizinha, tal, não sei o que, ela virou as costas e foi embora. Então, assim, eu carrego essa dor, mano. Só que eu converto ela, pô. Deus me ajuda, tá ligado? Depois da minha avó, mano, pô, foi Deus, mano. Depois não, primeiro foi Deus, depois foi minha avó. Eu tento ser tudo que eu não tive, mano. Tudo que eu não tive. Ninguém nunca me colocou numa cadeira, mano, pra conversar comigo, pra explicar, Douglas, mataram sua mãe, mataram seu pai. Tu vai ter uma vida totalmente diferente, mano. Meus avós já eram idosos, me educaram. Mas essa parte ninguém nunca fez comigo, mano. Então hoje eu tenho que pegar um moleque do projeto, mano, senta aqui, o que tá acontecendo? Vamos conversar, pô, quero te ajudar. Isso faz toda a diferença, mano. Às vezes só quer atenção, né, cara? Toda a diferença, mano. Você. Seus avós. Um WhatsApp aí, pô, tá tudo bem, mano? O que você tá precisando? Vamos ali comprar uma camisa, mano. Vamos ali fazer uma parada. Vamos comer um x-tudo, mano. É isso, mano. Sabe? Mano, eu tô fazendo... Isso não é só por eles, não. É por você. É por você. Uma vez um cara me parou na rua e falou assim... Ah, então é o tio Douglas, mano? Falei, sou.
Ele levantou a camisa, mano, cheio de tiro. E ele, ironicamente, falou assim, pô, se tu tivesse começado isso antes, em outro lugar, eu não tinha tomado esse tiro aqui não, mano. Forte pra caramba isso. Pô, ele falou isso pra mim, mano. Eu falei, pô, cara, eu não entendi na hora. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com esse tiro, cara? Então ele falou, Douglas, eu tava passando num lugar, numa faixa de Gaza, e tinha uma guerra de duas facções. Eu vi os moleques passando, não acreditei, pô, que eram traficantes, porque eram crianças. 12, 13, 14, 15 anos. Do nada começa uma troca de tiro, meu carro no meio. E eu vou te provar que o seu trabalho ajuda os pronto-socorros. Falei, meu trabalho, pronto-socorro? Falou, cara. Eu cheguei lá, eu tomei 7 tiros, dos dois lados, 7 tiros. Quando eu cheguei no pronto-socorro, todo mundo largou o que estava fazendo e veio para me atender, os cirurgiões, os médicos, todo mundo, enfermeiro, todo mundo. Então, irmão, se tu tivesse feito a primeira chance ali, eu não tinha tomado os tiros, as médicas não iam precisar largar o que estavam fazendo para me atender. Eu tô te falando isso só para você entender a dimensão do que você faz, porque a gente olha e vê que você não entende isso. Você não sabe a dimensão do que você está fazendo. E eu só tô te contando essa história pra você não parar. Assim, cara, na rua, me parou na rua para poder falar isso para mim. E aí tu acha que essa pessoa aí não é, às vezes, papai do céu falando assim pra tu no meio do caminho, mandando o que a gente fala, né? Alguns anjos pra virar pra você e reforçar que você tá no caminho certo. Porque você é líder. As pessoas olham pro líder e acham que ele não precisa de nada, mano. Que ele tá bem, que ele é um herói, que ele não precisa de nada. E esses dias eu mal, saí do banheiro de um mercado. Tinha um cara com uma bicicleta, mano, assim, me esperando. Eu olhei assim, falei, deve estar precisando de alguma coisa, alguma ajuda. Aí ele, Douglas, eu falei, sou eu. Ele falou assim, era só pra te falar. Existem anônimos orando pela sua vida. Assim. E foi embora. E foi embora. Continua. Pegou a bicicleta e foi embora. Nossa, e precisa, né, cara? Cara, é só do que eu preciso. A gente precisa de ajuda financeira, precisa de apoio, tudo isso. Mas eu tenho uma bisavó de 92 anos, acho que 92 anos, cheio de buraco no joelho, mano, que dobra o joelho e olha por mim todo dia. Todo dia. Essa é a tua força, né? É minha força, é Deus, mano, é o que eu tenho. É o meu maior patrocinador e ponto. E vem cá, seus avós que cuidaram de você, estão vivos ainda? Não, senhor Dona Nicéia Bastos, Santana Bastos, ela gostava que falava Santiana. Não é Santana. Não é Santana, não, Santiana. Santiana Bastos e senhor Luiz Ângelo, que não era meu avô biológico, mas se juntou com a coroa. E quando eu nasci, né? Quando eu tinha 1 ano, essa é a história que me contam, né? Não tem como eu lembrar. E quando eu tinha 1 ano, ele disse assim, ó, minha filha já tem um apartamento que eu dei, que eu vou comprar. E essa casa aqui é desse neguinho. Ele vai crescer, essa casa é dele. E aí é nessa casa, mano, que o Projeto Primeira Chance hoje existe também. Foi nessa casa que começou tudo. E foi nessa casa, mano, que minha filha nasceu com 4 anos de idade. Que é a Camille. Eu casei com a Paola. E a Camille veio com 4 anos de idade. Então a Camille nasce na minha vida. Minha filha, não é minha enteada, minha filha. Minha filha nasce com 4 anos de idade. Na casa que eu nasci com 1 ano de idade, né? E eu fiz a mesma coisa que ele fez comigo e continuo fazendo, só que com mais de 300 crianças. Era isso que eu ia falar. Tipo, muito bacana a gente saber que foi nessa mesma casa que hoje você faz o papel que eles tiveram na tua vida, né? Na mesma casa. Tava tudo... A gente que não sabia, mas tava tudo preparado, mano. Era só eu aceitar. Mas começou lá. Agora conta pra gente, porque o que a gente viu quando a gente foi lá visitar já aumentou, já conseguiu, poxa, ir para um outro lugar um pouco maior para conseguir receber mais gente ainda.
como que foi esse processo também de, poxa, acho que dá pra gente crescer, acho que dá pra gente abraçar mais pessoas, deu frio na barriga? Conta um pouco mais pra gente isso. A gente sofreu o que chamam de processo de expulsão. A gente foi expulso. A gente não planejou ir para um lugar maior. A gente tem a transição com o Luciano Huck, né? Tem a reforma da casa, aquilo tudo. Ele vai lá, reforma tudo. Só que o tamanho ficou praticamente o mesmo. Ficou mais bonito com a reforma, mas o tamanho ficou igual. E vieram o triplo de crianças. Falou, cara, o que a gente vai fazer agora? E isso foi na pandemia, no começo da pandemia. E a gente foi para um outro... As crianças ficaram em casa. A gente foi para um outro trabalho, né? Que era cuidar, e não só das crianças, mas do Complexo da Coruja inteiro. Foi, com certeza, o maior desafio do projeto Primeira Chance. Foi bem complicado. E no meio disso tudo, um colégio faliu. E quando eu vi lá, eu não quis comemorar, pô, faliu o colégio, mas eu mandei uma mensagem e falei, cara, eu vou tentar alguma coisa. E aí a proprietária faz um aluguel bem tranquilo. E eu falei com o Paulo, agora a gente vai para um lugar maior. E aí a gente assume lá o espaço, né? E aí não é mais só, já não é o Primeira Chance com as aulas para as crianças. Hoje a gente atende quase 500 pessoas por semana dentro dessa estrutura do projeto, com as aulas para as crianças, capacitação, alfabetização para idosos. Hoje, assim, está bem maior. Boa. E o desafio também está bem maior. Sim, com certeza. E como que mantém essa estrutura toda de pé? 500 pessoas por semana, Douglas? Por É uma semana baita de uma família, né? passam 500 pessoas pelo Primeira Chance. É gente. Cara, a gente mantém, primeiramente, um patrocinador master, né? Que é Deus. E vocês, cara. Pessoas comuns. Pessoas físicas, pessoas comuns. Que ajudam Primeira Chance financeiramente todo mês para que a gente possa continuar com essa missão. E assim, eu vou te dizer, a gente sempre viveu, mas hoje com mais intensidade. A gente vive de milagre. Mano. Não vou mentir pra você, tá muito difícil. Muito complicado. Muito complicado. As doações praticamente desapareceram. As pessoas desapareceram. O momento que a gente mais recebia ajuda foi na pandemia. A pandemia acabou, as doações acabaram. E mais crianças, mais idosos, mais pessoas, menos doações. É legal assim, reforçar que também não são só crianças, né? Então, vocês também recebem idosos ali. A gente viu de perto a despensa. Se lembra que a gente Vazia. foi lá na cozinha, você mostrou a despensa como estava e, poxa, aquilo dali, de alguma maneira, tinha que dar para o resto da semana para conseguir alimentar as 500 pessoas que vão lá toda semana. Então, realmente, vocês conseguem fazer milagre aí e é um dos motivos da gente estar aqui hoje é também falar sobre esses grandes desafios que existem, né? Para aquelas pessoas que às vezes te viram, poxa, antes de falar isso até, vou até dar 2 passinhos para trás. É bom a gente também mostrar, assim, onde você, poxa, foi reconhecido pelo Luciano Huck e tudo, teve uma visibilidade grande e tal, mas beleza. O pessoal acha que tá com a vida ganha, não precisa mais ajuda nenhuma, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, como que você encarou esse desafio? Quais foram os maiores desafios depois de você ter ganhado essa visibilidade toda? Depois, foi tudo mar de rosas? A gente já sabia que ia ser muito, muito complicado. Para ser bem justo, assim, o Luciano foi uma das pessoas que mais ajudaram a gente, assim, disparado. Só que é quem ele é, né, mano? E aí, a gente tem contato com os projetos do Brasil inteiro. E aí a gente começou a perceber e ver que essa ajuda era para todos esses projetos também. Eu falei, caraca, mano, então
uma hora vai dar ruim aqui pra gente e tal. Mas sempre ajudou, sempre fortaleceu a gente e tudo mais. E a gente sabia que depois, quando o Luciano vem, quando o programa termina, a gente já começa a perceber que vai dar M, assim. Mano, as pessoas vão achar realmente que a gente tá milionário e elas não vão doar pra gente. E foi isso, assim. A gente tem os espiões na rua, né? O pessoal fala, Douglas, eu acho que vocês são ricos de verdade. Não é que vocês estão ganhando um dinheirinho, não. Vocês são ricos de verdade, de verdade. E aí você tem que aprender a lidar com isso também. Mais um problema que você tem que lidar. E aí, deu uma equilibrada, passou o tempo, tudo mais. A gente participou da Brasil Conference. Você vem para Boston, Harvard. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu falei, brother, de novo, a mesma situação. O que você pensa? Isso não é uma crítica pro... É uma crítica pro evento também. Só que, na minha cabeça, eu sou o tio Douglas do Complexo da Coruja, do Projeto Primeira Chance. Eu não fui para Harvard para ser aplaudido. Mas fui. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Mas como é que funciona a minha cabeça? Como gestor do projeto e tal. Eu estou em Harvard. As pessoas vão me ajudar. Eu vou ser verdadeiro, vou contar a minha história. A dificuldade que é lidar com Primeira Chance e vai ter um retorno aqui. E assim, não aconteceu. 0,0. Para ser bem justo, eu conheci um cara chamado Fábio Silva, que é um empreendedor social, e o Marcelo, que foram as únicas duas pessoas que estenderam a mão para mim. Para ser bem justo, assim. Que viram que eu tava tipo, mano, o Douglas vai desistir. Eu voltei bem frustrado, assim, voltei bem... Todo mundo, caraca, como é que foi? E eu pensativo, sabe? Caramba, cara, eu achei que fosse rolar uma ajuda, uma parceria, alguma coisa assim. Porque a maioria das pessoas é comentário de rede social, brother. Entendi. Douglas, tu é um milionário. Douglas, tu é sensacional. Mas eu não vou doar. A gente tem até o trecho desse momento lá. E só vou botar aqui pra gente... Para todo mundo estar na mesma página e aí entenderem o que é isso que você está falando. Sim. Porque é importante aquele momento, mas o depois. Sim. É o depois que vai pagar as contas, né? Ele acaba. Quando as cortinas se fecham, né? Ele acaba. E aí, o que vem depois, né? Então, põe um pouquinho aí pra gente ver. E fui no Morro do 40 conhecer um projeto social e estava gravando para televisão. Quando eu abri câmera para começar a contar a história, chegou e falou assim, meu pai era um grande ladrão. A minha mãe era uma traficante muito respeitada aqui na comunidade. Aí ele começou a contar a história dele. Falei, aí meu pai foi assassinado, minha mãe foi assassinada. Fui criado pela minha avó, com meu primo. E aí, tempos depois, trabalhando lá, me ligaram e falaram que o meu primo também tinha sido assassinado. Falou assim, quando eu vi isso, eu comecei a ver onde é que eu estava trabalhando de servente numa escola particular em Niterói. Comecei a ver aquelas crianças, comecei a ver aquela dinâmica da sala de aula, comecei a ver o que acontecia ali. Eu falei, se na minha quebrada, se na minha comunidade tivesse uma dinâmica parecida, o meu destino não seria esse, o do meu primo não seria esse, e a vida seria completamente diferente. E aí eu cheguei à conclusão que minha família precisava frequentar menos velórios e mais formaturas. E eu fico muito orgulhoso de saber que aquele menino que fazia um projeto social no Complexo do 40, hoje está de terno e gravata, lindão, como embaixador da Brasil Conference, sentado na primeira fila, e é o Douglas. Você agora... Pode falar de saúde mental, é ele, viu? Cara, muito bacana, de verdade. Marcou. Aí agora teve de novo a inscrição, a gente convidou algumas pessoas, o pessoal até passou lá na segunda fase, estão tudo feliz. Poxa, legal, essa parte é sensacional. Eu até falei agora, mandei uma mensagem pedindo para modificar um pouco não, tipo,
eu não pensei que fosse chegar ali e alguém fosse, eu vou te dar 1 milhão. Mas eu achei que ia ter uma sala com empresários, com as pessoas, para você trocar uma ideia. Para você apresentar o trabalho, para falar sobre o projeto. Mas a maioria dos projetos que foram, dos ativistas e tal, a maioria já está meio que estabilizado assim, financeiramente em relação a outras coisas. E eu percebi que acho que eu era o único ali que precisava desse tipo de ajuda. Então eu acho que a ideia não era essa, não era fazer isso, né? Mas que esse ano seja, né? Que ano que vem tem uma parte para isso, para as pessoas realmente terem ajuda. Porque existem pessoas ali que conseguem ajudar, que podem ajudar. E a gente tem que parar de romantizar isso, cara. O cara que tá 90% dos líderes de projeto social, o cara tá com alguma necessidade em casa agora. Ele tá salvando a vida das crianças, nossa vida, e ele tá com uma conta para pagar de R$150. Ele não tem um Danone para poder dar pro filho. É esse mesmo cara que tá salvando a vida. Então, assim, não existe esse romantismo todo no social. Isso é para pouquíssimas pessoas. A maioria, 90%, vamos colocar aí, dos líderes de projetos sociais passam muita dificuldade, precisam muito de ajuda. E vou além. A maioria passa por isso, por não querer vender a alma para um político, por não querer se render às coisas erradas que acontecem dentro da favela, da comunidade. Então ele passa um sufoco por ser honesto, pô. Ele não tem acesso a um monte de coisa por ser honesto. Isso é fato. Você sente falta de um pouco de ajuda das autoridades competentes, de governo, estado, prefeitura? Você acha que eles poderiam ser mais ativos nessa parte? Cara, eu acho que, primeiro, tem gente que pensa o contrário disso. Primeiro, eu acho que se eles fizessem a parte deles, eu não precisaria estar fazendo primeira chance, não precisava nem existir. Ponto. Muito bom esse ponto. Ponto. Se a gente está falando de... Por que eu penso isso? Meu irmão, se a gente consegue fazer o que a gente faz com o que a gente tem... Imagina com a verba que eles têm. Né? O Estado não consegue fazer? Então, assim, enfim. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. A gente sente falta. Só que a gente queria ter acesso como uma forma de direito só. E não como que eu não precisasse vender minha alma para isso, pô. Você fosse o político que tem acesso à verba e que eu competisse por essa verba apenas com o que eu faço e não que eu só tivesse acesso a essa verba se eu apoiasse você. Sim. Essa é a grande questão. É o jogo de interesses, né? Você tem que participar se quiser alguma coisa. Irmão, eu não concordo com a sua forma de ver política. Ou então eu não gosto de política, mas isso não vai influenciar nada no que eu estou fazendo aqui. Sim. Então eu queria ter acesso à verba. E assim, todo mundo fala, os editais são para competir. Não são para competir. Quem escolhe? Então não são para competir. Quem seleciona? Então, assim, para mim isso não existe muito assim. Mas tem todo um sistema criado para que você dependa disso. E a única forma da gente furar essa bolha é pessoa física. São as empresas. É isso, a gente está... Hoje, a gente ficou durante anos sem ter acesso a nada e sem procurar nenhuma formalização, porque a gente chegava no fórum e o cara reconhecia a gente. E é muito bom estar podendo falar isso aqui. E o cara reconhecia a gente e falava assim, tu não é o tio Douglas? Sim. Pô, cara, o responsável daqui é o político tal, o vereador tal. Pô, o que você acha de você apoiar a gente aí? Cara, a gente é apartidário, a gente não apoia não. Tá bom. Aqui, o A tá errado, tem que voltar. É mesmo? Sabe? O A tá errado, tem que voltar. Pô, tá certo, cara. Não, tá errado. Eu tô vendo aqui, tá errado. Nessa época a gente não tinha
nada, assim, ninguém para lutar pela gente e tal. Hoje a gente tem acesso a um escritório que está formalizando toda essa parte. Antes não, pô, era nós por nós. Então, assim, isso me entristeceu muito. E isso acontece, irmão, no Brasil todo. No Brasil todo. As pessoas romantizam muito essa parte. É luta, brother. Se tu não fizer o jogo, se tu não jogar o jogo, tu não consegue ter acesso a nada. Então, por isso que eu falo, é muito Deus na nossa vida. Tudo isso que aconteceu, cara, sem a gente se render a nada disso, sabe? É bem complicado, assim. O líder social, ele é um alvo. Ele é um alvo. As pessoas olham pra ele e não querem ajudar ele porque ele é legal. Olham pra ele, olha, por trás dele tem um Raí. E aí, depois do Raí, tem a mãe do Raí e o pai do Raí. E aí tem a mãe do Raí, o pai do Raí, a avó do Raí, a tia do Raí, tudo isso é voto. E eu não tô aqui para demonizar a política, não. A política existe e tem que ser feita de maneira honesta. Correta, né? Honesta. Correta. Não tem problema nenhum. Eu teria o maior prazer do mundo em ver um cara entrar com um projeto dentro do Complexo da Coruja, transformando aquilo tudo lá e eu poder dizer que eu vou votar nesse cara, meu irmão. O cara transformou a vida da gente, o cara mudou tudo aqui. O cara criou emenda, o cara fez isso, fez aquilo, mudou tudo aqui. Eu teria o maior prazer. Mas não é assim que é feito. Sim. Essa é a verdade. E puxando esse assunto de pessoa física, de ajudar, como vocês se mantêm, né, hoje em dia, principalmente, você se lembra quando que a gente se conheceu, Douglas? Rapaz, agora se foi longe, hein? Tem tempo, hein? Tem tempo isso daí já, né? Deixa eu lembrar qual foi a primeira... Eu não vou lembrar, não. Eu acho que foi 2021. Eu sou líder de projeto social, cara. Tu quer que eu lembre de... Eu acho que foi 2021. Eu também tô buscando aqui. Ano, então? Acho que foi 2021. E... Eu não lembro o item. Eu não sei se foi uma chuteira do Juan, talvez. Eu não me lembro direito. O item exato também. Mas existem algumas formas que a gente consegue ajudar e que hoje, e que vocês também, a gente foi descobrindo junto e vocês descobriram também junto com a gente. Então, até hoje, eu acho que a gente fez umas 5 ações juntos, né? Mas mostrou em alguns momentos que, poxa, ações simples podem gerar um recurso importante para vocês continuarem fazendo o trabalho de vocês, né? Então, como que essa comunicação, como que essa informação, como que essa aproximação que a gente teve, sabe? Como que chegou até os atletas também? Enfim, hoje em dia, eles também são uma parte importante desse jogo? Ou você enxerga que, poxa, não, velho, essa galera veio de baixo, conhece qual é essa realidade e tem potencial de fazer muito mais do que hoje fazem. Entende? Cara, pensa. Eu sou... Não vou citar o nome de um jogador, sou um jogador famosíssimo. Eu posso agora, se eu quiser. Acabou o jogo, eu sou o cara. E aí pensa o quanto isso é fácil. Eu posso tirar minha camisa agora, beijar minha camisa, balançar ela, fazer alguma coisa, passar ela na bola, falar uma frase com aquela camisa e sustentar a primeira chance por 6 meses. Só com isso. Olha como é que é fácil. É muito fácil. O difícil, eu acho que é tu lembrar do quanto isso é importante na posição que você está hoje. E isso é que é o mais difícil. Essa é a parte mais difícil. É tu lembrar disso. Cara, será que lembra, assim? Sei lá. Mas olha como isso é fácil. Qualquer jogador de futebol, cara. E quanto mais famoso você é, fica mais fácil fazer isso. Eu sou muito grato hoje, muito grato mesmo. Sempre fui, sempre vou ser.
o Vitor, o Vitinho e a Hannah, a esposa deles, a gente não tinha visibilidade nenhuma, irmão. Ninguém conhecia a gente. Não tinha nada, visibilidade nenhuma. Eu entrei na casa deles, porque a gente começa a Primeira Chance e eu sou demitido do colégio que eu trabalhava por conta do Primeira Chance. Eu não podia fazer duas funções. Os pais começam a me procurar muito, mandar doação. O responsável se incomoda com aquilo e fala no pé do meu ouvido, você vai se prejudicar. E ele me demite alguns meses depois por conta disso. Teve nada além, foi por conta disso. E eu simplesmente era um maluco com 6 meses de auxílio, com um projeto na mão, uma família para cuidar. Nesses 6 meses eu consigo balé, eu consigo violino, consigo tudo, tá tudo lindo. As crianças entrando com roupa de balé e minha filha não tinha o biscoito que ela gostava para comer. E aí a cabeça começa a virar, pô. Meu irmão, e aí? Minha maior responsabilidade é aqui na minha casa. Uhum. E aí eu começo a vender chocolate na rua. Um parceiro meu, a gente já conhecia o Vitor, conhecia a Hannah, já tinham feito doações para as festas de Natal e tudo mais. E meu amigo fala assim, ó, cara, eu vou lá no Vitor hoje cortar cabelo, o Keck. Meu irmãozão, abraço pro Keck, tá lá em Portugal, cortando cabelo. Precisa de alguma camisa de Portugal, acho que ele consegue lá. Opa. Aí, vou lá no Vitor cortar cabelo. Cara, ele falou pelo WhatsApp, eu falei com Deus, falei, Deus, eu nunca pedi nada a ninguém pra mim, mano. Eu tenho essa dificuldade. Minha avó me ensinou isso e tal, então eu vou falar com o Vitor se ele pode me ajudar com um valor por mês. E olha como é que isso é difícil. Pô, isso é muito difícil. Tu pode acabar com aquela relação naquele momento ali. Falou em grana, né, cara? E aí eu fui muito confiante com aquilo ali, cara. Eu sentei lá na mesa e eu falei assim, na minha cabeça, ó, vou ficar só com os dois no quarto ali e conversa. E a Hannah falou assim, não, tava a professora de inglês, a empregada e o Keck. Ela falou, não, pode falar aqui no meio de todo mundo. Todo mundo aqui é de confiança. Eu falei, caraca, meu irmão. Aí que... E aí eu falei, cara, ó, a situação é essa, e eu não tenho renda, mano. Eu preciso de uma ajuda por mês pra eu permanecer. Foi o único momento que eu falei, eu vou desistir do Primeira Chance. Por isso que esse é muito especial, foi a única vez assim que eu falei. E eles falaram, Douglas, quanto é o auxílio? Era R$1.000, 1.000 e pouquinho. E acaba hoje. Era o último mês, né? Mesmo? Último dia, falou, ó. E acabar hoje. Hoje é o último auxílio que eu pego. Tá bom. Apertamos a mão, fomos embora. Depois a gente dá a resposta. Falei, pô, mas acaba hoje. Depois me dar na minha cabeça, né? Uhum. Fui embora, cara. Fui embora. Nessa época era um quarto e a gente dormia junto, né? Minha filha, minha esposa e eu. E aí... E também Primeira Chance já acontecendo lá. Não, já tudo junto. Tudo junto. A sala, depois eu te conto como é que era a Primeira Chance, cara. Era ridículo, era horrível, assim. A estrutura. E quem contou que era feio, porque a gente não via assim, foi o Raí. É É mesmo, mesmo, Raí? falou? Foi o Raí que contou. Depois conta aí. Depois a gente conta como é que ele falou pra gente. E aí, 2 horas da manhã, cara, eu dormindo assim, 2 horas... Dormindo não, quando eu consegui dormir. O telefone chegou uma mensagem e era a Hannah. Ela falou assim, Douglas, a gente vai te ajudar. Aí eu falei, até quando? Ela não sei se ela vai lembrar disso. Ela falou, ó, até quando a gente estiver vivo. E aí, cara, tipo assim, ali eu vi, ali foi assim, a prova que de Deus mesmo falando, cara, eu vou sustentar vocês até o final. Uhum. Pode ficar tranquilo. Se esforça, trabalha, mas eu vou usar pessoas pra Cara, sustentar vocês. E isso já tem 4 anos. um abraço aí pro Vitinho e pra Hannah, porque muitos jogadores, muitos atletas em geral, participam de coisas, mas muitos não participam. E quando participa, a gente tem que lembrar, Sim. né? E sempre agradecer. Um abraço, não sei qual câmera tá. Um abraço pra vocês. Vocês foram muito importantes aí pro projeto Primeira Chance. São. Que São até muito hoje essa importantes ajuda até é que praticamente sustenta a nossa casa. E Nossa graças renda. a essa ajuda,
vocês estão aqui hoje, né? Sim. Graças a essa ajuda. Vocês... Eu ia parar, cara. Foi no dia que eu ia parar que eu falei, não faz sentido eu ter um projeto e minha família passar muita necessidade. E nesse dia, aí, foi o único dia que saiu da minha boca que eu ia parar. E a gente faz questão, Vitinho, Hanna, como o Lima falou, parabéns por terem feito isso e a gente faz questão também de divulgar. Sim. Porque muitas das vezes as pessoas ajudam, mas ficam reticentes de Sim. mostrar aquilo. Posso estar me mostrando, Posso glória estar pessoal. utilizando isso daí para me colocar em um pedestal e tudo. E não é nada disso. É para você conseguir se tornar exemplo para outros. Sim. Imagine quantos outros jogadores, sabendo dessa história aqui agora, Não, e se podem o Vitor, ajudar também. Se o Vitor trai a Hanna hoje, amanhã tava num site de fofoca. Todo mundo falando. Todo mundo falando. Coisa Coisa ruim, ruim, todo pô, mundo Foda Então, pra irmão, caramba. coisa boa, eu vou falar. O Juan e a Monique também ajudaram muito a gente. Muito. Até hoje, são parceiros. Sim. Ajudam muito, levam criança lá na casa deles e tal, pra conhecer eles. Tudo isso. E o Vinícius, a gente não tem uma relação com o Vinícius, mas o pai do Vinícius, que chama Vinícius também, né? Por isso que é Vinícius Júnior. Foi um cara, mano, que junto com a Hanna e o Vitor ali, ele por um tempo mais curto, mas que me ajudou muito também, muito. E eu lembro, cara, que eu com a cirurgia pra fazer, deitado lá na cama, o cara falou assim, ó, cirurgia teu plano não cobre, que era o mais fraquinho, né? Eu tinha que ter, porque tinha esse problema renal. Ó, não cobre não, negão. E deu 7 mil reais aí. Isso com desconto. Liga pra um, liga pra outro, não sei o que, ó. De 13 mil caiu pra 7 mil reais. Pega na Shopee, faz lá 7 tudo. mil reais. E aí tu tem? Falei, irmão, não tenho nem o da água. E aí fala com um, fala com o outro. Fui dormir. De manhã eu acordo com o Vinícius, mano, assim, na cama. Assim. Eu falei, porra, que isso? Aí ele, como é que você tá? Falei, pô, tô bem, pô. Quanto deu? Deu X. Tá. Aí o amigo dele do lado, assim, amanhã você vem, passa o cartão aí pra ele. Seu Vinícius falando com você. O Vinícius falando comigo. E eu desnorteado, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom, se cuida aí. Eu fui embora, fui pra casa. Cara, Então, assim, é umas paradas que, surreal, cara. entendeu? Tu não vai... O cara tem vontade de ajudar, né? É outra parada. E aí tu vai falar assim, pô, mas é o pai do Vinícius Júnior. Ele tem milhões. Irmão, o que mais tem é isso. Gente com muito, E mas não que não solta, ajuda né? nada. Não faz nada. Eu conheci um cara lá em Boston que ele falou pra mim, ele falou, ó, irmão, eu sou bilionário. Eu falei, meu irmão, é esse. Vai segurar a gente aí, o projeto, vou botar 1000 crianças naquele projeto lá. Tu não vai escutar mais morte no complexo não vai ter desempregado lá. Porque a gente tem um plano pra tudo, né? Só falta a renda. Mas eu não dou R$1, ele falou. Eu falei, não? Ele falou, não, só quando eu morrer. Quando eu morrer, todo o meu recurso, meu dinheiro, vai ser para a construção de uma universidade no Brasil para essas pessoas, Douglas, que não têm renda. Eu falei, muito bom, top. Só que tu corre o risco de ter uma universidade vazia, pô. Porque tem um caminho, até chegar lá, tem um caminho muito doloroso. Então, por que tu não ajuda hoje eles a conseguirem chegar até essa universidade? Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Esse que é o grande problema. E eu acho que o Papai do Céu vai colocando no meio do caminho, nesses pontos mais difíceis que a gente passa, que a gente pensa em desistir, porque a gente pensa, e não adianta romantizar e falar que, não, nunca pensei em desistir, coisa nenhuma, cara. Quem é empreendedor de palco que vai falar isso, que nunca pensou em desistir. Mentira. É bom a gente falar que sim, passa na cabeça em pensar em desistir, mas a gente sabe que está no caminho certo porque aparecem esses anjos e é uma forma que eu enxergo de Papai do Céu tá falando, ó, filhão, pode estar difícil, mas, cara, tu tá no caminho certo, segue lá, entende? Sempre foi difícil. Eu nunca fui desamparado, nunca. Nunca, mano. Nunca. De passar amigo meu, Ricardo, Kaká, amigo meu, tirar R$50, um pedreiro,
Tirasse, ajudante de pedido, tirasse R$50 e escrever assim, ó, Deus está com você, irmão. E botar na minha caixa de carta, assim, lá dentro. Bacana. De bater na casa do seu Durval. Ei, Durval, tô sem arroz, irmão. Durval, tem uns 5 quilos. Pega o saco ali, pegar uma sacola, encher a sacola, amarrar e... É isso, irmão. Não Se tem... o teu projeto não fosse responsável, não fosse de verdade, tu nunca ia ter essas ajudas. Não. Tu nunca, que a galera ia saber, porra, ele tá fazendo sacanagem. Sim. Mas como é uma parada de verdade, aparece, né, de vez em quando a gente pra poder fortalecer. E, irmão, tu acha que não pensam, não? Não, com certeza. Tu não. acha que não? Todos os dias, irmão. Uhum. Às vezes, antes, amigo meu me ligava, tô falando mal de você, vem aqui agora. E aí eu tinha que ir no lugar pra... Pô, irmão, não é isso não, cara. Douglas pega dinheiro com o tráfico. Os caras bancam aí, ó. E aí o amigo meu, rapaz, eu conheço o Douglas. Aquilo tudo e me ligar e eu ir lá explicar. Hoje eu tenho uma saúde mental melhor, muito melhor. E isso nunca vai acontecer. Eu tenho reunião com meus voluntários para falar assim, não me defendam. Me liguem e falem assim, Douglas, eu acho que você está pelo caminho errado, isso está errado, isso está errado. Para isso, você tem que me ligar todo dia. Mas não me defendem em lugar nenhum. Tá tudo certo. A gente hoje estamos num lugar que isso vai acontecer a todo momento. Você é líder, né, Douglas? Cara, não tem jeito. Quem se coloca como liderança vai levar de tudo quanto é lado. Vocês vão receber ligação, irmão. Vocês vão ter comentários na página de vocês. Fala assim, por que vocês não doam tudo? Sim. Vocês não têm que ter dinheiro para manutenção. Vocês são ricos. Não faz sentido. Isso é para ganhar dinheiro. Isso não é para ajudar ONG nenhuma, não. Você tem que estar preparado para isso, irmão. Se não tivesse a iniciativa, não ia ter aquele recurso que foi gerado através da iniciativa, né? E aí tu tem que estar pronto para isso. Tem que estar preparado para isso. É fácil falar, porra, pô, é muito bonito o que vocês fazem, cara. Olha como é que tu recebe isso bem. Mas o contrário. Então tem que estar preparado pro contrário. E é isso daí mesmo que acontece. Você adiantou bem. A gente recebe esse tipo de crítica também, toda hora, de pessoas falando, poxa, mas por que não vocês doam tudo, né? E aqui, pessoal, para quem está conhecendo agora a Play pela primeira vez, como que a gente sustenta a casa? Como que a gente sustenta esse operacional? Essas pessoas que trabalham por trás. A gente cria essas campanhas onde permite com que os atletas, os fãs, a gente cria essa... Voltando, o corte. É bom porque, porra, a gente não está ao vivo exatamente por isso. Mas é bom a gente reforçar que como que a gente mantém todo esse operacional por trás. Toda essa galera que trabalha com a gente da Play, toda essa estrutura aqui também que é necessária para a gente estar aqui hoje, como que a gente mantém isso? A gente cria as oportunidades para que os fãs estejam próximos de seus ídolos, criando experiência, recolhendo esses itens que são usados durante as partidas. A gente vende eles através da nossa plataforma e uma parte desse recurso ela é destinada para manter todo esse operacional que é necessário ter. E o restante todo a gente investe em instituições como a do Douglas. São hoje mais de 100 instituições, exatamente 102 instituições espalhadas em 18 estados do Brasil. Mais de 2 milhões de reais que a gente já investiu nessas instituições, só que a gente conseguiu gerar esse recurso todo, tendo gente boa por trás trabalhando. E é por isso que a gente também vira para as instituições e fala, não romantiza essa parte de, poxa, tenho muitos voluntariados, ninguém aqui recebe, todo mundo faz por amor, porque não é. O amor dura até a página 2 ali. E como que você vai manter as suas contas em casa, sua família, tudo em dia, né? Então isso daí você tem que estar bem. Importante. E você tem que estar bem. Todo mundo precisa viver, né? Exato. E é assim que a gente faz impacto social. É assim, gerando recurso para manter a operação, mas também melhorando a qualidade da vida de tantas outras pessoas. É isso que vocês fazem dentro da comunidade de vocês. E pode contar com a gente para sempre estar podendo ajudá-los e ser também esse anjo que às vezes aparece para reforçar que vocês estão no caminho certo. Vocês aí como jogadores, pessoas que também conhecem desse mundo
do esporte, não só do futebol, hoje a gente trabalha com tênis, basquete, automobilismo, tudo, a gente consegue reverter os itens que são utilizados e que não têm um destino preciso depois de serem utilizados em dinheiro e impacto para essas pessoas. Essas pessoas do Complexo da Coruja, para o Douglas, que é uma liderança que está impactando mais de 500 pessoas que passam pela instituição semanalmente. E vou mostrar aqui para vocês um cheque que, inclusive, a gente foi entregar lá esse ano. É um cheque aqui de R$ 6.280 que a gente arrecadou com a venda de alguns itens que a gente conseguiu, exatamente como ele falou, né? Vitinho, o Juan, Monique e outras pessoas, Vinícius também, que ajudaram ao longo desse tempo. Só que não é um recurso. Só que esse cheque aqui não é um recurso que vai manter a vida do Primeira Chance para sempre. Talvez não pague nem algumas semanas, né? A gente sabe o quanto custa impactar. Então, não é para se vangloriar do quanto já foi atingido, mas para a gente perceber que dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais. Como você mesmo falou, são atitudes simples, que às vezes a gente consegue gerar um recurso que pode sim manter vocês durante alguns meses, sabe? Então, pessoal que está vendo e que conhece outras pessoas que também possam ajudar nessa ponte, poxa, não hesite não. Manda esse vídeo para alguma dessas pessoas para que a gente possa construir, de fato, um Brasil, uma realidade que a gente gostaria de ver, uma realidade onde a gente está transformando a maior paixão nacional numa verdadeira ferramenta de transformação social e uma realidade, como você costuma falar, com menos enterros e mais formaturas, né, Douglas? É isso. Existem pessoas agora patrocinando guerras, pô. Nesse momento. Patrocinando guerras, investindo em guerra. Investindo grana em guerra. Então, por que não investir no bem? Por que não investir em sonho? Em parir sonhos, como você falou. Seja um parteiro, pô. Seja um parteiro. Existem sonhos sendo gerados dentro de diversas crianças agora, mas eles precisam de ajuda para sair, né? Precisam de ajuda. E para não sair aqui de mão vazia, a gente vai selecionar um dos itens que a gente tem lá dentro de casa, lá da Play, para a gente abrir um leilão especialmente focado em ajudar o Primeira Chance. Show. Tá? A gente acabou não trazendo o item aqui hoje, mas logo mais, quando a gente voltar lá para o escritório, a gente vai selecionar, vai mandar para você e a gente abre esse leilão também para ajudar. Show. E vamos conseguir, assim, dessa forma, divulgar um pouco mais o trabalho de vocês e plantar a semente em outros lugares também. Douglas, queria te agradecer demais a tua presença aqui hoje. Revisão, também, viu? Raí também, foi muito importante. Demais. Pra não esquecer. Aquela história lá. Da casa, da casa. Aí ele ver. menor, cara. Ele tá com o site pequenininho. Passou, né? A gente vendo o vídeo do Luciano Huck e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, Dinda, passou aquela nossa casa feia. Assim mesmo, Raí? Assim. Nossa casa feia. Aí eu comecei a pensar nisso, fui ver, cara, as fotos. Falei, Paola, era muito feio. Não era feio só, era muito feio. A sala das crianças, brother, tinha um esgoto, a gente não sabia de onde saía aquilo. E assim, tinha uma aula de balé agora. Aí eu via com o pano, jogava o cheirinho, tirava tudo, bora pra aula. Aí fazia uma aula 30 minutos, sai todo mundo. Tinha que limpar de novo aquilo, a gente pisava e subia Do piso? Subia aquilo preto. Aquele cheiro e as crianças... E a gente também não sabia da gravidade daquilo ali, cara. A gente só queria que a aula acontecesse. E aí a Dani, tadinha, tomou um tombo uma vez, a professora voou assim, por causa da água. E, cara, tudo... Só que você tá com tanto amor ali, cara, com tanta... É tudo que você tem, brother. Então, assim... Era lindo, pra gente era lindo. Até o Raí denunciar e dizer que... Jogar na cara. Era feio. Né? Mas mandou bem, Raizão. Mandou bem, trouxe a gente pra realidade. Abriu os olhos do Douglas e... Pô, mas é bom saber dessas histórias também. Cara, né? daqui a alguns anos,
Tu vai ver esse moleque aqui com um destaque, não sei em quê, mas qualquer coisa que ele fizer na vida dele, ele vai se destacar. O Raí é filho do Ramon, né? E todas as qualidades que o pai tinha, ele pegou, tá com ele. E todas as qualidades da mãe dele, Eduarda, também tá com ele. Então vocês vão ver um moleque aí, né, Raí? Bombando. Bombando, É isso, destaque. a gente acredita nisso, como acredita no teu trabalho também. Vão ver um moleque a nível de presidente da República. Que isso. O Raí vai Bravo. ser grande, muito grande. Pra Raí vai cima ser. sempre, isso aí. Né, nego? Nosso É isso sonho aí. ninguém tira, né não, Lucas? Tira não. E ele tá sendo treinado pra isso. É isso. E mais que isso, cara. E aí fica um recado pros pais. Pra todos os pais. Que a nossa maior luta é com os pais, não é com as crianças, não. Não importa, brother, o que você fale pro seu filho. Não importa. O quanto você ensine falando. O maior exemplo são as suas práticas. Não tem jeito. Não tem jeito. Tu pode ter a melhor oratória, ter o melhor conselho. Se tu não mandar bem na prática, não vai dar certo. Ele vê cada eu te amo que você fala pra sua esposa, assim como ele vê cada tom de voz mais alto que você usa pra falar com sua esposa. Então, assim, fique com essa... Vamos encerrar aí com essa dica. Boa. Tem uma frase muito bacana, que já é para um lado religioso, Santo Agostinho? que fala, pregue... Como é que é? Pregue dentro e fora de tempo. Uma coisa assim. Se preciso for, use palavras. Tem uma que eu acho que vai no mesmo sentido, que é de Santo Sim. Agostinho. Ele fala, palavras comovem, mas exemplos arrastam. Sim. Então, é exatamente isso. Não adianta a gente só falar coisas bonitas aqui pra fora. Tem que mostrar, de fato. né? Se preciso for, use palavras. O que vale é a nossa vida. O que Tem a gente razão. faz. Exemplo maior do que esse daí, irmão, não tem, né? Então... Hoje ele aprendeu bastante coisa, né? Exato. Vai sair daqui já mais inteligente que ele já era, já. Tá consciente. E, Douglas, quer deixar um recado especial aí pro pessoal que tá ouvindo a gente também? Então, projeto social, galera, é isso que eu falei pra vocês. É aquela câmera ali. É aquela. É isso que eu falei pra vocês. Não romantizem o projeto social. Ajudem. Não acham que é fácil. Não é fácil um líder social. E manter ali a sua essência, manter a sua seriedade, não é fácil. E a gente precisa de pessoas como vocês. Pessoas que acreditam, pessoas que... E se não acreditar também e ajudar a gente, fizer a doação, tá tudo certo. Mas a gente precisa de pessoas que acreditem que o mundo ainda tem jeito, que a gente ainda pode melhorar, que a gente ainda pode fazer muitas coisas boas. Esses dias me questionaram porque eu faço uns vídeos agora, chama Sexta... Como é que fala quando a pessoa fala R$2 ou não sei o quê? Um presente misterioso. Misterioso. Eu faço uma cesta misteriosa. Tem um catador na rua, eu sigo ele até ele abandonar o carrinho. Quando ele abandona o carrinho, eu boto uma cesta lá e volto correndo sem ele ver que foi eu que botei a cesta. Pô, top. E aí quando ele chega lá, que ele vê a cesta, mano, ele fala, porra, Deus me ajudou, brother. E ele não vê o rosto Sim. da pessoa. Ou então, quando não tem como botar no carrinho, eu falo, qual o seu nome? Lá, meu nome é fulano de tal, mandaram te entregar. Não sei quem é, quem foi, eu acho que foi Deus. E aí a pessoa recebe aquilo ali de uma maneira extraordinária. Alguém criticou, falou, pra que postar vídeo? Falei, irmão, nesse momento, os terroristas estão filmando cada passo que eles dão. Cada morte, cada vida que é tirada está sendo filmada. Então, se o mal tá filmando tudo que ele faz, tu acha que eu, como representante do bem, não vou filmar, mano? Eu vou filmar, mano. É incentivo Eu também, vou né? fazer, Pra é fazer a mesma incentivo. Tá coisa. certo, é isso aí. Sabe, mano? Então, assim, se o mal não se importa de ser constrangido, mano, tu acha que eu vou me importar com um comentário? Com Eu certeza. sei quem eu sou, o que eu tô fazendo, por que e pra quem eu faço. Então, eu não tenho essa preocupação. Se é de coração o que você está fazendo,
não se preocupem. Como eu disse, o meu maior patrocinador é Jesus Cristo, meu maior patrocinador é Deus, e eu vou seguir com ele até o final e ele vai me sustentar até o final. Ele sabe o que está dentro do seu coração e é isso Ele que conhece, importa. Né? ele sabe. É isso. É isso. Gente, obrigado demais pela participação Quer falar alguma aqui coisa? hoje. Quer não, Raia? Tá tímido? Quer cantar o hino aí? Do projeto? Do projeto? Eu sou o primeiro. Canta aí, cara. Vai. Vai lá, vai Quero lá. ouvir. Eu sou a primeira chance, ninguém vai me deter. Com muita fé em Deus, Eu sei, que vou vencer. minha primeira. Vai. Minha primeira chance, não vou deixar passar. Eu sei que muitos acreditam, Mas quem vai ajudar? mas Deus vai me ajudar. Aê, boa. Eita, até bati De aqui. bola. Valeu. Top. Gente, prazerzão, viu? Douglas, Trocar. obrigado pelo teu tempo. Tamo Valeu. junto. Valeu, Rai. Obrigado você também por ter vindo aqui com a gente. Beleza? E é isso, galera. Vamos junto com mais parcerias e a gente vai ser muito feliz. E o Primeira Chance vai prosperar cada vez mais. Gratidão a vocês e, cara, muito importante o que vocês estão fazendo. Que mais líderes sociais venham aqui para ter esse reconhecimento, esse momento. Só de sentar aqui, cara, já é importante pra gente. Como eu disse nos bastidores, né? O líder social ele se sente muito invisível às vezes. Então esse momento aqui é muito importante para ele estar aqui sentado, sendo o centro das atenções, poder explicar, poder falar tudo o que ele faz é muito importante, porque ele fica com isso tudo guardado com ele e não tem com quem falar. Então esse espaço aqui é muito importante que mais pessoas possam ter essa oportunidade. Obrigado mesmo, de coração. Perfeito, tamo junto. Terão. Pessoal, como o Douglas falou, esse é o nosso primeiro podcast, mas só que vão vir diversas outras pessoas aí que a gente conheceu nessa nossa trajetória e tão inspiradoras quanto, para que a gente possa também usá-los como exemplo, que mais pessoas saibam do que está sendo feito por trás dos projetos que a Play apoia. Então fique esperto para os próximos episódios aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Tamo gente. junto. Obrigado.